A palavra que eu quero compartilhar não tem a ver apenas com a crise que estamos vivendo no momento. Acredito que é um assunto atemporal. No entanto, não dá para negar que nesses dias, nossos valores estão sendo chacoalhados. Muita gente que jamais imaginou que não apenas o Brasil, mas o mundo pudesse parar repentinamente, que todos os planos ficassem de repente suspensos, que houvesse tanto questionamento a respeito de como serão as coisas, precisa entender que a palavra de Deus nos diz lá no livro de Hebreus que Deus permite que determinados abalos, uma analogia a terremotos, venham com um propósito, que as coisas abaláveis sejam removidas e as inabaláveis permaneçam. A única coisa que entra naquele texto de Hebreus, na categoria de inabalável, em Hebreus 12, 28, é o reino de Deus. Quando o autor diz, tendo nós recebido um reino inabalável, retenhamos a graça, por meio da qual sirvamos a Deus de modo agradável e com santo temor. Eu acredito que nesses dias muitos estão repensando muita coisa na sua própria vida. Muita gente que estava agarrada na prosperidade, na estabilidade e que só trabalhando não tinha tempo para Deus, de repente foi forçado para alguns a um alto custo material e financeiro a reconsiderar a sua agenda e as suas prioridades. Mas momentos como esse são momentos onde Deus não apenas pode usar para que o evangelho seja propagado, mas pode proporcionar que nas nossas vidas, que já o conhecemos, possa haver alinhamento. Na verdade, eu quero apresentar, através de um texto bíblico, que me foi dado num momento muito específico, eu também vou compartilhar essa experiência. Eu quero apresentar a ideia e o conceito de que oração é uma questão de sobrevivência. Em janeiro de 1995, eu era ainda solteiro, já estava no início do meu ministério pastoral, um ano e pouquinho no ministério pastoral, já vários anos pregando a palavra de Deus. E como antes de ser pastor, eu primeiro passei anos no ministério itinerante, viajando, servindo muitas igrejas. Agora, ainda novo, sem família, eu não sentia a necessidade de ficar um mês de férias. E havia assumido um compromisso com a liderança da igreja de que eu e todos os pastores da equipe respeitaríamos o princípio de sair de férias. Se não fosse uma de 30, 2 de 15, 3 de 10 ao longo do ano, e por nem ter o que fazer com aquilo, resolvi fazer um misto de férias no litoral de Santa Catarina, eu morava no interior do Paraná, servindo também algumas igrejas às noites. Eu lembro que quando eu cheguei na casa do pastor que ia me hospedar, já no primeiro dia, ali no Vale do Itajaí, eu falei para ele, olha, dessa vez, diferente das demais, você não vai me ver trancado o dia inteiro no quarto, orando, jejuando, lendo a Bíblia e saindo só para pregar à noite. Eu falei, eu vim de férias e eu estou doando minhas noites para vocês. Então eu vou passear de dia, mas vou sacrificar qualquer passeio ou atividade das noites para servir vocês. Em 10 dias eu teria 10 ministrações. Logo na primeira noite, tivemos uma noite especial, mover de curas, muitos milagres aconteceram, a notícia espalhou e nós começamos a ter cada vez mais gente nas reuniões. As reuniões não eram todas no mesmo lugar, nem na mesma igreja, mas mesmo alternando de igreja e nas cidades da vizinhança, a notícia corria e nós começamos a ter noites de avivamento. A coisa foi muito bem. Eu tinha chamado outros 2 amigos, também solteiros, de outros lugares para me encontrarem nessa viagem. A gente estava se divertindo muito durante o dia e mais ainda à noite ver a manifestação de Deus. Mas no 9º dia, eu me lembro que no final da tarde, o pastor preocupado com o nosso horário para que a gente não atrasasse para o culto, dando sinal, chamando bora, bora, tentando nos tirar da praia. Eu lembro que no momento que eu saí da água, não é que eu estava passando mal. No momento que eu comecei a sair da água, de repente, do nada, eu comecei a passar muito mal. E esse muito é apenas a minha dificuldade de descrever. A verdade é que eu nunca passei tão mal na minha vida como foi naquele momento, como foi naquela ocasião. Eu passei a sentir uma dor de cabeça que parece que a cabeça ia explodir. Não era apenas algo físico, também emocional. Eu que até então estava rindo, divertindo, com as brincadeiras, de repente parece que o mundo deixou de ser colorido e ficou branco e preto. Era algo que eu tenho dificuldade até hoje de descrever. É como se alguém tivesse sugado todas as boas emoções. E eu brinco como fica muito feio um pastor dizer que sentiu vontade de morrer, eu às vezes amenizo isso dizendo que eu perdi a vontade de viver. De uma hora para outra, enquanto saía, aquilo tudo veio junto. Eu tinha aquela consciência de que eu tinha que orar e clamar a Deus, mas parece que os céus tinham se fechado, parece que espiritualmente eu estava desconectado de Deus, minha fé tinha desaparecido e eu não consigo até hoje definir exatamente o que foi aquilo.
Mas se existe um burnout momentâneo que não se justifique só por um desgaste natural ou emocional, foi o que eu vivi naquele momento. Quando entramos no carro para ir à casa do pastor, né, nos arrumar, no caminho eles acharam que eu dormi, mas a verdade é que eu desmaiei. Eu estava passando muito mal e era uma sensação de que eu não suportaria nada daquilo. Do jeito que eu cheguei na casa do pastor, com o corpo sujo de areia, de sal, em vez de ir direto para o banheiro, eu me joguei na cama do quarto onde estava hospedado. Eu lembro que os outros dois foram em outros banheiros tomar banho, né, para a gente não se atrasar, e de repente o pastor entra no quarto para ver se eu estou pronto e eu ainda estava deitado. E ele leva um susto, diz, cara, você não tomou banho ainda, nós não podemos atrasar. Falei, amigo, você não está entendendo. Eu não consigo tomar banho, o que dizer e a igreja? Ele falou, cara, não pode, tem uma multidão esperando as curas e milagres. Falei, então você vai lá hoje e anuncia que o pregador de cura ficou doente e não pôde comparecer. Eu via estampada na face dele o desespero, né? E eu pensava, ele está desesperado, preocupado com o culto e a propaganda. Ele não sabe como eu estou me sentindo, a sensação é que eu ia morrer, né? Eu realmente não consigo descrever aquilo. Então ele falou, cara, eu vou indo lá, vou ver o que eu faço. Nessa altura, os meus amigos já tinham entrado no quarto para ver o que estava acontecendo. Disseram, não, nós vamos com você. Eu falei, vocês não vão a lugar nenhum. Eu falei, eu estou quase morrendo aqui, vocês vão me largar, eu preciso de vocês, gente. Né? E eu lembro que eu falei para eles, ore como se minha vida dependesse dessa oração, interceda por mim, que nem eu estou conseguindo orar. E aqueles dois começaram a orar, clamar a Deus em meu favor, e vou dizer para você, a primeira meia hora parece que não fez cócega. Né? Por mais que eles clamavam, intercediam, nada parecia acontecer dentro de mim, é como se houvesse uma incredulidade muito forte instalada dentro de mim. Não consigo, vou ser incisivo e repetitivo nisso, explicar o que aconteceu, pelo menos na lógica natural, até hoje. Mas eu sei que depois de meia hora eles foram insistindo, perseverando, e oração é algo que a gente tem que aprender a perseverar. De repente algo mudou e foi instantaneamente. Foi como se alguém pegasse um grande vaso e derramasse, entornasse algo sobre mim. A sensação que aquilo não era líquido, era parecido como se fosse óleo, era uma coisa grossa, viscosa, e aquilo parece que bateu na minha cabeça e foi sendo derramado no meu corpo todo enquanto eu estava deitado na cama. O efeito daquilo foi imediato. Não é apenas que, de repente, o mundo deixou de ser branco e preto e voltou a ser colorido. Né? É como se algo acendesse dentro de mim espiritualmente. Eu dei um pulo da cama, eu não tinha mais dor de cabeça, eu não tinha vontade de morrer, eu estava cheio de Deus. A presença de Deus foi como se me desse um choque, me levantou, e eu comecei a orar, glorificar a Deus, falar em línguas. Eu estava empolgado e, de repente, falei, gente, melhorei, vou tomar um banho rápido e vou para a igreja. E quando eu falei isso para os amigos, o Espírito Santo falou comigo, você não vai a lugar nenhum. E eu levei um susto. Afinal de contas, eles estavam orando comigo para que eu me recuperasse, para ver se, mesmo não pregando, eu chegava no final do culto para ainda orar com os enfermos. Mas a voz do Espírito Santo foi clara naquele momento. Ele diz, você não vai a lugar algum. E primeiro você precisa entender o que é que aconteceu com você. E ele me dirigiu naquela hora a um texto de Juízes que ele usou como uma ilustração do que aconteceu comigo. Eu quero apresentar o texto não apenas como uma base doutrinária, mas como uma figura que nos ajuda a entender as verdades bíblicas. O Senhor me levou a Juízes, capítulo 15, e eu comecei a ler a partir do versículo 9. Na época, eu acredito, não sabia de cor o que estava lá, né? Mas simplesmente segui aquele impulso de que aquele era o texto que eu tinha que abrir. O texto é assim, então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por lei. Perguntaram-lhe os homens de Judá, por que subistes contra nós? Responderam, subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ele lhes respondeu, assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar na mão dos filisteus. Sansão lhes disse, jurai-me que vós mesmos não me acometereis. O único pedido dele, prometo que vocês não me matem. Eles disseram, não, somente amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linhos queimados e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. E diz, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. Então ele não apenas feriu, como empilhou e contou esses corpos. 17. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada e chamou aquele lugar Ramat-Leí.
sentindo grande sede, e eu quero que você preste atenção nisso, grande sede. Sentindo grande sede, clamou o Senhor e disse, por intermédio do teu servo deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei na mão desses incircuncisos. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. E tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Também quero chamar atenção para essa sua frase. Recobrou o alento e reviveu. Daí a chamar-se aquele lugar, Enacoré, até o dia de hoje. Quando Deus me fez olhar para esse texto, ele me fez entender algo que nós precisamos destacar aqui como princípio. É possível eu e você vivemos grandes vitórias espirituais, como a que Sansão viveu, e logo depois sentir o que eu tomei a liberdade de classificar como uma ressaca ministerial. A gente usa o termo ressaca para falar não só de quem bebeu demais, quem abusou de exercício na academia, o dia seguinte está com ressaca muscular, o mar agitado, né? E a definição que eu digo é que nós podemos viver uma ressaca ministerial. Depois de grandes vitórias, nós podemos experimentar esse tipo de ressaca. Alguém que também nos ensina isso é Elias, que logo depois de ver descer fogo do céu, a nação de Israel cair de joelho, gritando só o Senhor é Deus, de matarem os profetas de Baal, depois daquele grande cenário de vitória, nós vemos Elias indo para o deserto, pedindo para si a morte, depois se refugiando numa caverna. E o que Deus começou a falar comigo é que esse cenário não é algo meramente natural. Quando, depois de grandes vitórias, enfrentamos essas grandes ressacas, nós precisamos entender um cenário espiritual por trás desse desenho. E ao que Deus me fez entender, isso é uma verdade bíblica, eu estou usando o caso de Sansão apenas como uma ilustração, é que existe dois tipos de unção. Que a unção de Deus vem sobre Sansão é inegável. A Bíblia diz que as cordas novas se tornaram como fios de linho queimado, ele arrebenta aquilo. A forma como ele vence os filisteus, os inimigos do povo de Israel que estavam tentando subjugá-lo, é impressionante, é sobrenatural. Mas, apesar de reconhecer a unção de Deus vindo sobre Sansão e o que ela fez, quando olhamos para a palavra de Deus, há pelo menos dois tipos de unção que são bem distintas. Uma delas é a que eu chamo e classifico da unção externa. É quando a Bíblia fala do Espírito Santo vindo sobre nós. Então Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Em Atos 1:8, Jesus diz, vocês receberão poder ao descer do céu o Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas, minhas testemunhas. Então ele diz, quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Sempre que a Bíblia fala dessa unção sobre nós, Deus está nos capacitando pelo seu Espírito a fazer algo para Ele. Então a unção externa sobre é Deus nos levando a trabalhar, é Deus nos levando a produzir e realizar, é Deus nos levando a fazer alguma coisa. No entanto, o apóstolo João, ele diz lá em 1 de João 2,27, né, que a unção que nós recebemos do Santo permanece em nós. Esse em é do lado de dentro. Ele diz, e vocês não precisam que ninguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Quando em 1 de João 2,20, né, ele também fala a respeito disso e repete no versículo 27, ele está falando de uma unção que é interna. A unção permanece em vós, do lado de dentro. Essa unção do lado de dentro tem uma outra característica. Diferente da unção do lado de fora, a externa, a unção do lado de dentro, a interna, em vez de nos levar a fazer algo para Deus, diferente disso, normalmente aqui é Deus que faz algo por nós. Quando ele menciona a unção do lado de dentro, ele diz, vocês não têm necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção ensina vocês. Diferente da unção externa, que nos leva a ensinar outros, na unção interna é Deus que nos ministra, é Deus que faz algo por nós. Por que eu estou destacando esses dois tipos de unção? Quando nós experimentamos somente a unção externa, né, e somos levados a fazer algo para Deus, nós podemos ter grandes e extraordinárias conquistas. Então, naqueles 9 dias, dos 10 de férias e ministração à noite, né, naqueles 9 dias já tínhamos tido 8 cultos, 8 noites, 8 reuniões, estávamos prestes a ter a 9ª. A glória de Deus estava se manifestando, eu estava vendo Deus usar minha vida não apenas pregando a palavra, mas levando libertação, cura, manifestando milagres. Eu estava fluindo nessa unção externa, mas de uma hora para outra, eu experimentei a tal da ressaca. Eu experimentei um revés no meu corpo, nas minhas emoções e no meu espírito, como eu nunca tinha experimentado. E naquela hora Deus não apenas me faz reconhecer essas duas coisas,
mas ele me fez entender que a única forma de não vivermos essa ressaca da unção externa é quando nós estamos sendo ministrados e fortalecidos pela unção interna. Mas para que a unção interna seja ativada, nós precisamos entender um princípio. Sansão recebe automaticamente a unção externa sem precisar orar por isso. Só dele se dispor a cumprir o propósito de Deus, ela vem em seu socorro e ela se manifesta. Mas quando ele está morrendo de sede, para que Deus abra a fonte, Sansão precisou clamar. Ele tanto entendeu isso, que ele chama aquele lugar depois de a fonte do que clama. Porque apenas quando clamamos é que esse tipo de fonte se abre. Agora, a fonte na Bíblia, ela está associada à unção interna. Jesus diz, quem crê em mim, João 7, do 37 ao 39, do seu interior fluirão rios de água viva, como diz a Escritura. Né? O verso 39 diz, disse isso ele, referindo-se ao Espírito Santo, que haveria de receber os que nele crescem. Então o Espírito Santo é comparado a essa fonte. E fonte, para que se abra, ela requer de nós oração. Nós precisamos entender a distinção dos dois tipos de unção e como ativar a unção interior, o nosso único antídoto, o nosso único remédio contra a ressaca ministerial. Naquele momento o Senhor falou, enquanto você nesses dias estava apenas dando, ministrando todo mundo, mas deixou o seu lugar secreto, deixou o seu tempo com Deus, você, na verdade, deixou de ser ministrado e fortalecido por uma unção interna que teria te sustentado para não enfrentar aquilo, para não ter que passar e enfrentar aquilo que você experimentou, passou e acabou enfrentando. Justamente naquele momento, quando começamos a orar no quarto, aquela fonte foi ativada, Deus reverteu aquela situação. Mas naquele momento eu lembro que ele me disse, hoje, ainda que recuperado, você não vai à igreja ministrar. O Senhor disse, amanhã, você retoma as coisas do ponto da noite anterior. Você vai ver a minha graça. E foi realmente uma noite especial de desfecho. No entanto, naqueles dias eu aprendi uma lição. Né? Aprendi que se eu e você não ativarmos essa fonte do que clama, se eu e você não entendemos que oração é uma questão de sobrevivência e não só de realização, porque as 8 reuniões de avivamento naquelas noites já tinham acontecido sem muita oração. No entanto, a capacidade de eu suportar o que viria depois daquilo, só me seria dado através de uma vida de oração. Quando nós entendemos essa verdade, essa dinâmica, a gente precisa então repensar algumas coisas. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a vida de oração de Jesus é algo impressionante. Eu quero ler textos, na sua grande maioria, no Evangelho de Lucas. Vou mencionar apenas um texto de Marcos, para que a gente entenda num Evangelho sinótico o que é que Lucas está falando com um detalhe a mais. Mas eu estou pegando só o Evangelho de Lucas. Eu quero que você entenda que a quantidade de menções sobre a vida de oração de Jesus que nós temos não é mais informação, é ênfase. Se Deus quisesse apenas que a gente soubesse que algo aconteceu, a gente podia ter só uma ou outra menção. Mas o que nós temos aqui é mais do que menção, é uma ênfase. Lucas capítulo 3, versos 21 e 22 diz assim, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Normalmente nós associamos Jesus sendo cheio do Espírito Santo só ao batismo. Mas a Bíblia diz que ele já tinha sido batizado. Mas quando o Espírito de Deus veio sobre ele, ele estava orando. E Jesus não começou a orar aos 30 anos de idade. Essa vida que no seu ministério público, que começa aos 30 anos, essa vida de oração que ele manifesta, com certeza era um hábito já adquirido e uma prática já construída. Mas vamos continuar a partir desse ponto, que é quando temos a revelação bíblica. Lucas capítulo 4, dos versos 40 a 42, agora nos mostra já Jesus no seu ministério, depois do batismo. Diz assim, ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falasse, porque sabia que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Então pensa, o ministério de Jesus está bombando, as massas, as multidões estão vindo, mas quando acorda, Jesus quer ficar quieto, a sós. Foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde estavam, insistiam que não os deixasse. Então eu falei que ia mencionar um detalhe do Evangelho de Marcos. Marcos é quem nos dá o detalhe de por que Jesus procurou o lugar solitário nesse momento. Marcos 1,35 diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando.
Anos atrás, li um livro de Bill Hybels que é intitulado Ocupado Demais para Deixar de Orar. Ao longo do ministério, muitos amigos conheço, quando viram o ministério crescendo, começamos a nos esconder atrás desse tipo de desculpa. Não, agora eu estou correndo demais para orar. Ninguém está ocupado demais para deixar de orar. Isso é uma estupidez. E, na verdade, entender essas verdades pode salvar a vida de muitos de nós e de muitos ministérios. Vamos continuar. Lucas agora, capítulo 5, versos 15 e 16. Todavia, as notícias a respeito dele, de Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões iam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. De novo Lucas falando, multidão procurando e Jesus achando lugar para orar, porque ele não podia viver só dando sem receber. Lucas capítulo 6, verso 12 diz, num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Passou a noite. Pergunta, qual foi a última vez que você virou uma noite toda orando a Deus? São coisas que nós precisamos pensar, porque a Bíblia mostra Jesus fazendo isso. Lucas 9,18. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que sou? Isso é quando Jesus vai para Cesareia de Filipe, né? Eles estão orando. Essa conversa surge num cenário onde eles estão orando. Agora, Lucas 9, 28 e 29. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Muitas vezes a gente fala da transfiguração de Jesus, mas não reconhece o que é que ele estava fazendo quando teve a experiência, orando. Lucas 11, 1, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Né? O clamor deles para aprender a orar é porque eles viam Jesus orando, viam o exemplo, viam que aquilo era importante, a ênfase que era dada. O maior ensino de Jesus sobre a oração não é apenas aquilo que ele falou a respeito, mas é o que ele fez. E depois, em Lucas 22, 40 e 41, nós temos o episódio de Jesus no jardim do Getsêmani, onde ele diz, a Bíblia diz, chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. A pergunta a ser feita é, se Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, reconhecia a necessidade de oração, assim como ele não realizou um ministério sem a unção externa do Espírito Santo, a capacitação para as realizações, ele também não deixou de diariamente manter o seu relacionamento com Deus. Então a pergunta é, se Jesus, que era Jesus, não se atreveu a exercer um ministério sem oração, a pergunta de lógica e aplicação simples que eu e você temos que fazer é, e nós? Será que nós estamos num nível e num patamar diferente? Muitas vezes nós temos acreditado que estar diante do povo para ministrar a eles é a maior glória, a maior honra que um ministro pode receber de Deus. Quando eu olho para a declaração de Deus em Êxodo 44, falando dos filhos de Zadok, da linhagem de Zadok, ele fala de sacerdotes que se corromperam, seriam rebaixados à função de meros levitas, e o Senhor diz, eles não poderão estar diante de mim para ministrar. O Senhor diz, eles vão ministrar perante o povo, eles vão servir, né, perante o povo e vão servir a casa, mas na minha presença não. Depois, para aquela linhagem que permaneceu santificada, honrada, o Senhor dá uma palavra muito específica e diz, eles entrarão diante de mim, né? Eles estarão perante mim. De acordo com Deus, a maior honra de um ministro é poder ministrar diante dele, e não a casa ou o povo. Mas nós invertemos os papéis. Para a maioria de nós, o lugar de estar diante do povo, ministrando eles, tem nos impedido de estar diante de Deus. E a gente confundiu, acreditando que servir a casa e o povo é a maior glória. Eu quero te lembrar, não é. São dias onde muitos ministérios estão se sentindo impotentes dessa crise, não estamos podendo ter aglomerações, não estamos podendo ter reuniões e precisamos repensar. Se Deus não está aproveitando um momento como esse para chacoalhar aqueles valores errados que nós estávamos cultivando na nossa vida e nos permitir edificar valores corretos, nos permitir ter tempo com Deus. Nos primeiros dias da primeira semana desse isolamento da quarentena, eu tratei aquilo como se fosse férias, né? Pensei, vou aproveitar, vou descansar, vou relaxar, vou cair no entretenimento, e de repente o Espírito Santo começou a chamar minha atenção. Eu tomei uma decisão. Eu não sei quanto tempo dura esse isolamento, eu não sei quanto tempo dura essa fase, mas eu quero aproveitar cada segundo disso para reconstruir os valores.
eu voltei a ter tempo com Deus na oração, eu voltei a ter tempo com Deus na palavra, eu voltei a ter tempo estudando a Bíblia, estudando e me preparando, né, para servir melhor o Senhor, e tem sido um bálsamo. Apesar de estar acostumada à adrenalina, dinâmica de correria, sou uma pessoa por natureza hiperativa. Esses dias alguém perguntou, e aí pastor, está sentindo falta de viajar? Eu falei, nem um pouco. Eu estou aproveitando cada momento desse isolamento. E eu acredito que Deus tem usado isso para que a gente possa rever valores. A questão não é se Deus causou ou não causou, como o povo fica tentando discutir, é o diabo, é juiz de Deus. Quando perguntaram para Jesus, por que esse homem está cego? Quem pecou? Foi ele ou seus pais? A resposta de Jesus é quase, não interessa o motivo. Jesus diz, foi para que nele se manifestasse a glória de Deus. Em outras palavras, o importante é no que isso pode redundar agora. Então a minha oração a Deus e o meu encorajamento a você, e com isso aqui eu encerro, permita que esses dias de crise seja um tempo de retornar à fonte do que clama, a esse lugar de oração, onde nós somos de fato ministrados, fortalecidos, abastecidos por Deus. Eu estou falando de uma experiência que começou em janeiro de 95, mas não foi a única. Várias vezes, ao longo desses 25 anos, eu comecei a me dedicar demais ao trabalho e esquecer o lugar da oração. Não necessariamente tinha perdido a paixão, o desejo de orar, mas aquilo tinha deixado de ser prioridade. Várias vezes Deus precisou mexer comigo para que eu me alinhasse com Ele e os seus princípios. E sincera e honestamente, essa é uma das melhores lições que eu estou tendo de novo durante esse tempo. É isso que eu queria repartir com vocês. O mundo mudou. Talvez não volte a ser o mesmo depois dessa crise, mas eu e você não podemos mudar em relação aos princípios da palavra de Deus. A oração não pode jamais ser negociável. Então eu quero desafiar você, em nome do Senhor Jesus. Levante-se, posicione-se e faça da oração a sua prioridade. Não é uma exaltação à oração, ela é um meio de nos conectarmos com o que é mais importante, com uma só coisa, a razão pela qual existimos, buscar a Deus e cultivar a sua presença. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que o seu coração seja despertado para um novo tempo, dentro e depois desse tempo de crise. Em nome de Jesus.